Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Mário Barreiros, eu sou arquiteto, tenho pós-graduação e doutorado pela Poli e pela USP. Minha vida é voltada para as questões urbanísticas. Eu trabalhei mais de 25 anos numa empresa de arquitetura. Depois já estamos há mais de 15 anos fazendo experiência. A gente vai apresentar hoje, eu sou da FLEC, Engenharia de Arquitetura e Urbanismo, que trabalha exatamente com isso, feito com uma equipe de pessoas e técnicos que analisam toda a parte urbanística, né? E a gente vê todas as questões que envolvem o empreendimento. Hoje a gente vai apresentar os resultados do estudo de impacto do residencial Brisas, que está aqui do ladinho. Basta atravessar ali o Pacaluro, né? E é uma área, é uma antiga chácara que vai ser transformada agora em loteamento. Então eu vou apresentar aqui rapidamente os resultados das análises. Então, essa apresentação, ela tem como objetivo maior apresentar os resultados que foram feitos, né, do que decorreram desses estudos. É importante ressaltar que o residencial Brisas, ele foi desenvolvido sempre atendendo a Lei Federal 6766, que é a Lei de Parcelamento do Solo, e a Lei Municipal 1366, que rege o parcelamento no âmbito municipal. Atende também o Estatuto da Cidade, a Lei Federal 10.257, e também o Plano Diretor de São João, que é a Lei Complementar 45.16. Então, do ponto de vista legal, foi analisado, o projeto atende a toda a legislação que cabe, tanto municipal, estadual e federal. Na questão estadual, existe ainda uma instância que o projeto vai ser analisado, que é a instância do DRAPROA, onde vai ter a Secretaria da Habitação do Estado, CETESB e alguns outros órgãos, né? FABESP e tudo mais. Mas as análises mostraram que, do ponto de vista legal, está tudo ok. Qual que é o objetivo do empreendimento? Das primeiras coisas. O objetivo, então, é ocupar um terreno, uma gleba, uma antiga chácara, que hoje é uma área urbana subutilizada. Subutilizada porque não está sem utilidade nenhuma, não tem uso. Teve uma família que ocupou ela durante muitos anos, depois isso acabou e ficou praticamente ao léu, isso, né, abandonado. Quem conheceu isso, eu entrei lá dentro várias vezes e estava realmente totalmente subutilizado. Dentro de um ambiente urbano que tem toda a infraestrutura necessária para ter um desenvolvimento. E o objetivo do estudo de impacto de vizinhança é identificar, mensurar, dar uma avaliada de forma objetiva. De forma objetiva porque a gente tem a metodologia que a gente utiliza para fazer essas análises. Ela foi desenvolvida no doutorado, na Poli, e ela se utiliza de matrizes matemáticas. Por que isso? Para a gente tentar minimizar ao máximo possível as subjetividades, o achismo. Né? Eu acho que vai ser isso, vai ser aquilo. Não, é feito através de uma metodologia com matrizes matemáticas para minimizar essas subjetividades. Então, o objetivo do EV é ver isso e depois ver se tem onde tem os impactos negativos, se há forma de ser mitigado, ser compensado, o que for, mas para diminuir ao máximo os impactos negativos que, por acaso, venham a existir e potencializar os impactos positivos sempre. O empreendedor é uma empresa de Vargem do Rio Grande do Sul, que era Brisas Empreendimentos Imobiliários, e o autor do projeto
é o engenheiro Milton César Magalhães Picati. Eles é que desenvolveram o projeto urbanístico. E a gente analisou isso do ponto de vista das possibilidades de impacto. Vamos ver agora um pouquinho a questão dos dados do empreendimento. Então, a localização que eu já falei, ele está inserido no tecido urbano, vizinhança pouco adensada, a gleba subutilizada, como eu falei, num local de excelente oferta de infraestrutura. Tipologia, ele é conceituado como parceria solo, como loteamento, com acesso controlado. Por que acesso controlado? A parte residencial vai ter uma portaria para controlar esse acesso. Então ele vai ser o que a gente chama de fechado. Então, só que pela legislação chama-se loteamento de acesso controlado. O destino, qual é a destinação dele? É de uso exclusivamente residencial na parte controlada. Mas nas áreas não que chegam na parte fechada, os lotes são mistos, podem ser utilizados para comércio, serviço e até para residência. Isso faz parte da legislação de São João. E essa parte tem acesso público direto, né? Não precisa passar por portaria, a parte residencial sim, tem o acesso controlado. Do ponto de vista de zoneamento, ele está em zona urbana, parte dele em zona ZR e parte em ZN. E ambos esses zoneamentos permitem o uso residencial urbano e familiar. Então, do ponto de vista de zoneamento, também está ok. Ele tem essa parte de aberto e fechado, né? Então, mas ele tem uma parte que é aberta. Ele está dentro da bacia hidrográfica do Ribeirão da Prata, que está pertinho. O zoneamento ZN e ZR. E agora vem a parte interessante. Ele tem apenas 71 lotes. E a área mínima do lote é de 200 metros quadrados, 10 por 20. Então, é um lote que tem um tamanho mais adequado, diferente de, por exemplo, quem conhece aqui o Colinas do Alegre, tem 140 metros só. E é um bom tamanho, mas aqui 200 metros vai resultar numa ocupação mais adequada, né? Ele foi classificado como de pequeno porte, tem apenas 40 mil metros, com 71 lotes. O local, muitos locais, ele tem 3 acessos, na verdade, pela Namen e Hakim. O acesso principal, como vocês sabem, está aqui pela Rua Alcedino Tonisa, aqui na frente, e a Deoclésio Ponciano da Silva, para a Avenida João Cantu. A João Cantu está lá para frente, e a Deoclésio está passando aqui. Aqui é o mapa que a gente consegue ver mais ou menos. Ali está o São Jabá, dá para a gente identificar tranquilamente, que está aqui na frente, né, o pessoal se divertindo aí. E aí a gente consegue identificar melhor os acessos. Acesso excelente sempre. O acesso estrutural para o Val Nicolau, leva depois às regiões centrais, e a João Luiz Cantu, que leva até a estrada lá em cima, que é bastante utilizado por quem vem da Prata, da região, para acessar para cá. E até acessar as áreas centrais também, se quiser. Então aí estão os mapas dos acessos principais, com origem e destino das regiões centrais, sendo que esse da João Cantu, que eu tinha falado, é esse que está à direita, que tem como origem e destino a rodovia Governador Ademar Pereira de Barros. É um ótimo acesso também. Acessos excelentes, não há o que dizer. Com relação à topografia, a topografia é bastante favorável para a implantação, tem um perfil topográfico com declividade média entre 3% a 8% e 8% no máximo. Nós temos um perfilzinho ali que é um pouco mais exagerado por causa das escalas, mas é máximo de 8%. Não tem nenhum tipo de problema com relação à sua ocupação.
Aí aqui ilustra melhor, são as fotos do terreno, dá para a gente ver com bastante clareza o tipo de terreno que é. Sobre os aspectos ambientais que também foram analisados, o principal aspecto é relacionado com a questão da APP. Existe uma APP no terreno, que é um pequeno córrego que é contribuinte aqui do Ribeirão da Prata. Ele, pelo plano diretor estratégico, lá no mapa 1, ele está bem delimitado, e aquela bolinha vermelhinha no meio é onde está o empreendimento, cuja APP faz parte dele também. Então, o aspecto ambiental, a gente tem essa APP que está, vamos colocar ela aqui no destaque. Mas vemos também que o local não tem condicionantes ambientais impeditivos da ocupação, né? Essa APP não vai ser ocupada, pelo contrário, ela vai ser preservada, vai ser enriquecida com vegetação arbórea e nativa. Hoje, essa APP está meio descaracterizada, tem muita vegetação exótica ali, o plantio não está, tem bananeira, está uma coisa meio bagunçada. Então, isso tira um pouco da riqueza que cabe a uma APP, né? Então, uma das questões que a gente apresentou para o empreendedor é valorizar essa APP com espécies nativas e ter um cuidado de recuperar ela, tanto no que tange a fauna, quanto até a flora, quanto a fauna que vai se preocupar ali, né? Essa vegetação agora, ela vai ser remanejada, substituindo as espécies exóticas pelas nativas, onde for necessário. Essas eventuais supressões de outros indivíduos arbóreos vão ser feitas apenas em casos licenciados, tanto pela Prefeitura quanto pela CETESB, por ocasião da aprovação do GAPROAB. O GAPROAB é uma parte importante do licenciamento, mas a CETESB tem uma visão bastante aguda com relação às questões ambientais, e eles pedem sempre quando tem essa questão de APP, eles pedem a recuperação, a pessoa se compromete a fazer essa recuperação, além da recomposição de flora. E com relação à fauna, o empreendedor vai apresentar estudos de laudo de fauna quando da aprovação do projeto da prova. O GAPROAB vai exigir esse laudo de fauna. Então, vamos ter que fazer esse estudo para ver o que tem de fauna de fato, para elas depois poderem ocupar a parte da APP. Já está, a parte de avifauna está concentrada na APP. Aqui, a gente, só para vocês terem uma ideia do tamanho que é esse córrego, ele é bastante pequeno, ele tem no máximo 40 centímetros de largura. Vocês veem que tem bananeira para tudo quanto é canto aí, descaracterizando a APP, desvalorizando a APP. Então a ideia é conservar e enriquecer ambientalmente essa APP. Isso é importante porque o maior impacto negativo seria isso, a questão ambiental. E por isso que a gente está alertando o empreendedor a fazer esse enriquecimento aí, que vai ser fundamental. Vai melhorar muito as condições. Vamos passar agora para o projeto. Esse é o projeto do empreendimento. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Essa parte aqui é existente. Essas aqui são as partes que estão fora da área fechada. Aqui tem uma portaria que vai dar entrada para a área residencial, exclusivamente residencial. A pessoa vem por Jurumiri, Raiol, entra aqui, vai para a área residencial ou se utiliza aqui de áreas comerciais de serviço, e a saída é por lá, pela Jorge João, que é para não ter nenhum tipo de conflito com os fluxos. Então foi pensado dessa forma, foi uma ideia bem interessante do engenheiro. Ali, só dando novamente 71 lotes, né? Com área de 200 metros quadrados, cada lote
Então, tem negócios com mais de 300 metros. Então, essas áreas de uso exclusivamente residencial, elas estão dentro da área de acesso controlado, que está ali. Então, a partir dali, toda essa parte é residencial, acesso controlado. Isso garante a segurança dos moradores. Eu tenho acompanhado aqui, veio para São João já faz bastante tempo, mais de 10 anos que a gente vem aqui, quase que mensalmente, e a questão de segurança parece que está começando a incomodar um pouquinho mais os moradores, né? Então a procura por fechado está sendo maior. Um ponto importante é que as áreas públicas, a área institucional, sistema de lazer e área verde, elas estão fora da área de acesso controlado. Elas vão ter acesso aberto ao público. Né? Então, ali onde tem a Rua 4, vai ter um muro ou uma cerca impedindo os moradores de entrarem nesse sistema de lazer na área verde, que é de acesso geral. E os outros de uso misto se localizam fora dessa área controlada e permite o uso de comércio e serviços, né? E pode ser acessado por todo mundo indistintamente, sem qualquer tipo de impedimento. Isso aí visa a ter um pouco mais de áreas voltadas para o comércio e serviço, porque aqui na área do Bairro Alegre são poucas as áreas, né? Estão concentradas aqui que a gente vê. E isso faz com que a busca de incrementar a dinâmica econômica e urbana do local. Porque esse é um ponto crucial para a gente, é sempre buscar como é que a gente pode fazer, como é que o empreendedor pode fazer algo que incremente a vida urbana, que incremente a economia. Esse é o quadro de áreas, e a gente vê que o percentual de áreas públicas ele é superior a 60%, 62,65%, que é muito superior ao estabelecido pela legislação. Normalmente a legislação pede 35% de áreas públicas, 65% de áreas de venda, né, de lotes. Aqui é quase o oposto, 62% é de áreas públicas e 30 e tantos por cento vão ser voltadas para os lotes. 36,48% de lotes. Então, esse é um ponto também que a gente está chamando a atenção, porque tem uma importância grande com relação a essas dinâmicas que a gente diz sobre as dinâmicas da vida urbana. Né? Sobre o aspecto ambiental, a gente viu que o percentual de áreas permeáveis, sem contar as áreas permeáveis dos lotes, tem praticamente 31%, superior à pede da prefeitura, e os lotes também, eles vão ter uma área permeável que vai contribuir para aumentar cada vez mais esse total de área permeável, que hoje soma 12.356 metros de área totalmente permeável. Aí, novamente, uma visita da gleba, vocês podem ver com bastante clareza o tipo de terreno, totalmente favorável à ocupação urbana, totalmente, 100% favorável, com as áreas mais vegetadas localizadas na primeira. A gente sempre faz um equilíbrio entre as atividades, a organização e a sustentabilidade do empreendimento para saber como é que ele se comporta no meio urbano, né? Então nós vimos que, com relação à atividade, ela é compatível, a atividade residencial é uma das que tem menos impacto, provoca menos impacto negativo no meio urbano. O porte é pequeno, a ocupação demora aqui em São João entre 16 a 18 anos para ser completa. Quer dizer, nós temos uma perspectiva de ocupação longa, isso é importante a gente ter em mente. A localização, nem se dizer mais, né, excelente acesso, e área urbana consolidada, ótima oferta de infraestrutura, não teve uso urbano anterior, não há passivos ambientais.
Então, isso traduz em sustentabilidade no empreendimento. Aqui só para vocês terem uma ideia, o abastecimento de água de esgotamento sanitário é garantido, tem uma estação de esgoto dessa peça a 50 metros daqui, que é a estação elevatória do bairro Alegre. A parte de energia elétrica também é totalmente tranquila, possui 71 residências, vai variar entre 12.780 kW, e a concessionária Neo Energia também diz que não há nenhum tipo de problema para fornecer energia para esses 71 lotes. Do ponto de vista dos equipamentos comunitários, nós temos também uma excelente oferta. A escola José Inácio de Lista, ali, atravessando a rua, e a Antônio José Mini lá para cima também, é uma creche. Então tem uma excelente oferta, crianças vão morar aqui para atravessar a praça e já vai estar na escola. Do ponto de vista de patrimônio histórico, nós temos alguns patrimônios aqui que são muito interessantes. A estação ferroviária do Bairro Alegre, que está abandonada pela prefeitura já faz uns 500 anos, mais ou menos. A primeira vez que eu vim aqui, há mais de 10 anos atrás, eu fui visitar a estação. Fotografei e tudo. Ela continua a mesma coisa. E tem aqui a igreja de Santa Cruz, que também hoje é um patrimônio que deve ser valorizado, né? Então, esses são os patrimônios do bairro. Aqui é um bairro bastante antigo. Eu tenho até amizade com um morador aqui, o senhor Jefferson. O Jefferson, ele conhece a história aqui de cabo a rabo, e ele falou que nessa estação passou até o Conde de Deus aí uma vez como parte da viagem dele. Tem história, é uma estação que tem história. E está abandonada, infelizmente. Agora, a parte que interessa muitas pessoas, que é a questão do adensamento demográfico, né? Ou chutando que vai ter muita gente, não vai ter. Primeiro é explicar que loteamento não é conjunto habitacional. Conjunto habitacional, ou prédio, quando você finaliza ele, você já vai ter toda a população ali. Loteamento não, ele é de ocupação contínua e pouco a pouco. Demora 16 anos no mínimo, aí você ocupado, então é devagarzinho. Aqui, só para lembrar, o Colinas do Alegre já faz mais de 6 anos que ele foi aprovado e tem pouquíssima gente morando ainda. Eu passei ainda ontem, hoje lá, muita construção, mas ainda moradores e pouco. Vai demorar mais um bom tempo até eles se fixar como um polo de residências. E o que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte, é que São João, como no estado de São Paulo, como todo o Brasil, está mudando a pirâmide etária, né? A gente está envelhecendo, nossa população está envelhecendo cada vez mais, e as crianças estão diminuindo. É uma pirâmide que tem a inversão, tem alguns municípios que já está bem invertido. Você vê que aqui embaixo, crianças de 0 a 4 anos, está cada vez menor. Isso aqui vai subir, vai ficar. E era o contrário. A nossa pirâmide sempre foi uma pirâmide de verdade, com bastante crianças e que aumentava a população. Isso se deve, em função, grande parte, por conta das taxas de fecundidade que estão caindo cada vez mais. As mulheres estão tendo menos filhos. Isso é um problema. Toda a questão que faz na prefeitura chama a atenção para isso. O pessoal de planejamento da prefeitura precisa estar atento a isso, essa questão da mudança da pirâmide etária. Nós temos cada vez mais necessidade de atender as pessoas com 60 e mais, e as crianças, elas estão, às vezes, não, isso aqui não tem escola, está diminuindo muito isso. Eu sou de São Paulo, e em São Paulo a gente viu mais uma infinidade de escolas sendo fechadas, porque não tem criança. Fechou, várias escolas que estão totalmente fechadas, que foram transformadas em outra própria atividade, por conta de falta de criança. Então, esse é um problema que precisa ser visto para quem faz planejamento. No caso específico,
Brisas, a gente tem que, de acordo com o censo de 22, nós temos uma média de 2,66 moradores por domicílio ocupado. Isso era 4 antes. Essa Sabesp ainda faz cálculo para 4, mas não existe mais. Hoje está com 2,66. E esse número é uma redução com relação ao censo de 2010, que era de 3,02, caiu para 2,66. E o próprio plano diretor de São João, ele faz uma previsão de 2,32 habitantes. O próprio plano faz. Então, vai cair dentro dessa perspectiva de a gente utilizar os números de hoje para calcular quantos moradores vão ter o empreendimento. Nós temos essa tabela que tem à esquerda aí, que vai dar um total de 139 pessoas morando, isso com 100% dos lotes ocupados, que o que vai acontecer mais ou menos em 2042, 2045. Desse total de população, nós vamos ter apenas 10 crianças com menos de 5 anos e 25 entre 5 e 14. Segundo a projeção do próprio plano diretor, nós teremos 9 crianças entre 0 e 5 e 22 crianças entre 5 e 14. Isso lá no futuro, daqui a 16, 18 anos. Então, é para que isso seja discutido. Porque, olha, não, puxa, vai ter uma criança, não vai ter que construir essa. Não é assim, é muito pouco. O número é insuficiente. Aqui é a escola da frente, que você está diretora, elas têm 5 períodos de manhã e 4 à tarde, ou 4 e 3. Para hoje, já daria para comportar essas crianças. Imagina daqui a 16, 18 anos. Aí vamos passar para a leitura dos dados das áreas de vizinhança. Então, nós vimos que pelas pesquisas, o ponto mais sensível da questão de mobilidade vai ser ali em cima, como já existe na doutora João Nicolau, que é o centro de turismo. Hoje, aquilo já foi reformulado pela prefeitura agora. Já deram um orientador legal na parte de sinalização, a parte de ficou com outra rua, então melhorou bastante. E nós não notamos muito problema de circulação, mesmo em horas de pico. Fora de horas de pico, eu venho aqui direto, hoje passei 2 vezes aqui, super tranquilo, não tem ninguém, estava eu andando e os passarinhos comigo no asfalto. O volume vai ser produzido pelo presidente e vai contribuir com no máximo 30 veículos por hora em hora pico, que isso é insuficiente para provocar qualquer tipo de alteração no nível de serviço. Mesmo que a capacidade da Turismo seja reduzida para 900 veículos por hora. Hoje é até mais do que isso. Na Durval Nicolau, o máximo vai ser de 0,3 veículos por minuto em hora de pico. Isso tudo é insuficiente para alterar o nível de serviço. Então, com relação ao tráfego, não vai ter volume suficiente para nada. Aqui tem os mapinhas com as situações típicas de sexta-feira, que a gente vê sempre o trânsito totalmente livre. Mesmo em horas de pico como agora, que a gente tem que passar bastante carro, não há nenhum tipo de problema. Passar um, depois passar outro. Então, é um nível de serviço sempre rápido. Com relação ao trânsito de mobilidade, voltar para a questão de transporte coletivo, aí tem umas linhas, o eixo da Durval Nicolau é o itinerário que liga ao centro até Porto Alegre, e eu conversei com o pessoal da empresa de ônibus, já há um tempo atrás, que o grande problema deles é a falta de demanda. Então, eles vivem batendo lata com isso, porque não tem demanda. Hoje o pessoal ainda mais de carro, todo mundo aqui parece que veio de carro, de moto, ninguém veio de ônibus, muito difícil ver alguém de ônibus, mesmo vocês que trabalham aqui, elas vêm de moto, elas trabalham na Zona Sul, de moto, de ônibus. Então esse é um problema que também precisa ser colocado em pauta
capacidade, o porquê que as pessoas não estão utilizando o coletivo, né? O que pode ser feito para melhorar isso. Então, a gente, com relação ao tráfego, a gente precisa notar que o momento que se verificou o maior volume foi de 140 veículos por hora de estacionamento. Caso esse volume fosse 5 vezes maior, mesmo assim eu não sei precisar. Vocês terem uma ideia. Capacidade nesse gráfico à direita, você vê a capacidade das vias e o volume. Então, mesmo que você cresça 5 vezes o que não aconteceu, jamais você vai alterar o nível de serviço. Lembrando que depois de passar no serviço do A para o B, também não tem problema nenhum. O B para o C também não tem. Só vai ter problema no E e no F, que jamais vai acontecer aqui. O volume diário médio foi mais alto, ficou abaixo de 120, que foi o VDM do estudo. A característica, uma das características básicas aqui do Porto Alegre é a baixa densidade. Aqui a gente tem uma foto da rua Flamengo aqui. Sempre está ocupado agora. O pessoal vem de fora para tomar cerveja aqui. Mas durante o dia é sempre bem sem gente. Foi feito um grande estudo de uso do solo. E esse é o retrato do uso do solo da região. Onde a gente tem. Primeiro passado que estou na tabelinha, é isso aí. Nós temos 12% voltado para a agricultura, 5,69% para áreas verdes e espaço livre. Nós temos de cobertura vegetal hortícola e agora 15,2%, que é bem legal. Edificações isoladas 2%. Pastagem 18% ainda, 18% de pastagem. Residencial de baixa densidade 6,65%. Comercial residencial de alta densidade 11%. Então, esse é o retrato. É um retrato que mostra ainda características muito rurais ainda. Embora a gente tenha uma área urbana bastante interessante, com uma ampla oferta de infraestrutura, dentro do entorno, as características rurais ainda são muito importantes e importantes. Então, com relação à localização, está totalmente adequada ao que escolheu o diretor, tem toda a infraestrutura, redes de abastecimento de água e esgoto, drenagens vão ser executadas pelo empreendedor, atendendo as normas da concessionária, da prefeitura, da CETESB, principalmente. O entorno imediato tem as características de usos urbanos e rurais, com predominância dos residenciais e lotamentos consolidados e em consolidação. Nós temos bastante usos institucionais aqui. Tem muitas áreas institucionais ainda não ocupadas lá para frente da coluna. Tem toda a infraestrutura completa e o tráfego muito baixo nas regiões. Essa é uma imagem da Júlia Minotó, que não tem trânsito, por ela que vai entrar em uma das entradas do Itaim, já está uma marchinha um pouquinho ali, né? E aí a João Luiz Cantu era utilizada principalmente pelos ônibus que vêm para as universidades, né? E eles vêm pela estrada, entram por ali, descem a João Luiz Cantu e vão para as universidades. Então ela é pouquíssimo utilizada, mais para o pessoal que vem da Prata e daquela região. Normalmente, o maior número de fluxo é de estudantes da ingressão na universidade. Os resultados, então, das análises foram os seguintes. Foram analisados 92 itens, e aí estão eles de infraestrutura, mobilidade, transporte público, paisagem, meio ambiente, equipamentos sociais e comunitários, estrutura socioeconômica, uso sensório, função social da propriedade e obras. Desses 92 itens, nós vimos todos e vimos que os grandes impactos que a gente vai ver na frente estão voltados à questão das obras.
Os impactos mais comuns se relacionam com tráfego e incremento de pedestres, que vai ser positivo, tem mais gente que se falou mais parada aqui, isso é um efeito positivo. As demandas sociais, que a gente está vendo, elas têm uma perspectiva de 16 anos, pelo menos, no mínimo. E a área de eficiência imediata é a mais sensível, essa área que nós temos aqui. Essa é a mais sensível. E no caso ela é bem limitada. Então, a ocupação, nós estamos dentro de uma área de ocupação já consolidada, no bairro antigo aqui de São João. O uso é predominantemente horizontal, aliás, totalmente horizontal aqui, né? Usos comerciais existem, serviços de pequeno porte, principalmente nos eixos viários. Tem bastante uso institucional nas áreas de influência direta e indireta, acesso feito por eixo estrutural, abastecimento de água tranquilo, esgotamento tranquilo, a energia elétrica também sem problema, todas as vias pavimentadas, com iluminação pública, drenagem, transporte público. O transporte público passa pouco aqui porque não tem demanda, né? Tem escolas, toda a parte viária está sinalizada, ok, o aspecto urbano está totalmente 100% ok. Não foi verificada a ocorrência de ocupações irregulares por ocupações irregulares. Então, nós vimos então, que o viário tem capacidade tranquila de absorver essa nova demanda, que já não existe desde não hoje, o nível de serviço vai estar dentro do padrão atual, vai ser sempre um nível de serviço alto. Não há necessidade de novos itinerários para o transporte público, que é esse padrão que existe, não existe outro. O que a gente acha que tem que ter mais regulação de velocidade no trecho urbano é frente ao empreendimento. Tem, às vezes, a gente tem notado que tem uns pessoal aí que tem um pé meio pesado, viu? Nós para a vida ontem lá, passou um cara lá, 200 km. Então, do ponto de vista urbanístico, ela está de acordo com o zoneamento, com toda a legislação municipal, estadual e federal, está em área urbana, o porte é adequado, é um porte pequeno, atende a todas as regulações da legislação urbanística e ambiental. Vai se adequar perfeitamente com os dados vizinhos. Os impactos negativos mais importantes vão ser decorrentes das obras, porque a gente viu pelas nossas matrizes. Todos eles vão ser de baixa magnitude no tempo, né, os negativos. Os impactos sobre os institucionais vão ser nulos em tudo do adensamento e o padrão socioeconômico e a capacidade de das escolas. O transporte público vão ser mínimos, vão ser positivos, já que vai ter, talvez, queira Deus que tenha mais demanda, né? Não há necessidade de alteração de itinerário, nem dá para fazer essa alteração. A gente espera que haja um impacto positivo para a valorização dos imóveis aqui, isso é importante. Os impactos da economia vão ser positivos, vão ter criação de empregos, construção civil, novos moradores, demandando comércio e serviços. Então, do ponto de vista econômico, vai ser muito interessante para essa cidade e para o bairro. Os impactos negativos vão ser os mais voltados para a obra que vão ser temporários. Assim, sabe, depois que acabou a implantação, está no impacto. Os da drenagem vão ser sazonais e vai ter sempre mitigação das áreas permeáveis e estruturas de energia cinética. Esse é o quadro dos impactos e mitigações. Se vocês viram os estudos, dá para ler melhor, aqui está passando a capacidade da gente entender, mas enfim, sempre tem ligação com o sistema existente, tem ligação com a produção de efluentes também, tem ligação com o esgoto existente, a impermeabilização de caixas de recado, brigas de roubo de lobo, limpeza anual do sistema, estrutura de retenção de sólidos, que é uma coisa que a gente sugeriu já no hidroelétrico, deu certo, mesmo que a pouco do perto, que cai toda a vez, a gente para reter um pouquinho mais os sólidos. Estrutura de dissipação, monitoramento do outro lado, e por aí vai. Segurança, sinalização, regulação da velocidade, faixa que interessa, não for necessária, prefeitura vai ficar onde, os passeios têm que ser acessíveis,
iluminação de travessias, um projeto de execução do paisagismo interno do empreendimento, a organização das vias onde for necessário, colocar mobiliário urbano na área de lazer, recuperação da APP, compensação ambiental conforme solicitado pela CEPESP, e na parte de obras, horários diferenciados para as obras, tráfego do caminhão-pipa, para não ter poeira, limpeza de pneus para sair, essas coisas que são básicas. Né? Depois tem a elaboração do plano de gerenciamento de informação civil, que a prefeitura normalmente solicita, e a compensação ambiental. Então, para resumir, a gente tem um impacto negativo, eles têm um alcance espacial local, a manifestação é direta e a magnitude sempre muito baixa. Né? A proximidade com outros bens residenciais ocupados durante o processo de ocupação, que está acontecendo aqui, vai provocar um efeito cumulativo, mas que vai ser mínimo por conta do porte do empreendimento. A infraestrutura vai ser implantada pelo empreendedor, atendendo as diretrizes, e os impactos positivos apresentam sempre uma participação muito maior, né? Mais ampla, ligado com a geração de empregos, que pega todo o município todo e até fora do município, impostos, renda, que representam o alcance principal. Procurados com isso também a acessibilidade, a segurança, a economia local, a valorização imobiliária, o dinamismo social e o ambiente urbano. Então, em conclusão, a gente vê que vai ter poucos impactos negativos e impactos positivos sobressaindo principalmente aqueles positivos para o desenvolvimento urbano. Nenhum impacto foi considerado crítico de grande magnitude da cidade, nem os negativos, nem os positivos. Os negativos vão ser sempre de baixa magnitude, os positivos estão sempre basicamente relacionados com o desenvolvimento socioeconômico municipal. E as matrizes matemáticas demonstraram que no balanço os impactos positivos superaram bastante os negativos, tendo um índice de 0,22, que é um índice bastante interessante, bastante positivo. É isso que eu tinha que apresentar para vocês hoje. Agradeço aí a atenção e a paciência. E aí estamos abertos aí para quem tiver alguma dúvida para a gente poder responder. Só uma coisa que eu gostaria, não sei se foi passada uma lista de presença que vocês assinassem. Foi passado, né? Isso é importante. Pois não. E ia fazer uma pergunta? Pois não. Você pode se identificar, por favor? Eu sou Miguel, eu conheço o bairro por 10 anos, né? Hoje eu começo agora na Rua Eu perdi seu nome, desculpa, eu melhor a gente. Como tem que gravar, é melhor se identificar. Meu nome é Miguel, eu conheço o bairro aqui por 10 anos, né? Hoje minha mãe mora aqui na Rua de Menolim, né? A rua de cima ali. E ali uma preocupação nossa é que a rua vai ficar estrangulada. Porque a rua vai estrangulada. Ali tem passou no mapa, a parte do muro da rua. O muro vai acabar em cima da rua, a rua vai ficar com 5 metros. E vai delimitar a quantidade de novos empreendimentos para frente. Ele é vazio para a direita e ele é vazio para frente. E se a elétrico for tirar manter o poste lá, vai ficar na rua mesmo. E que ela é estrangulada. Hoje já está o poste ali na rua, na cada esquina, e aí a gente cria e fica na cidade de qual ponto norte para essa rua ter 10 metros. É uma rua de 5 metros, porque a propriedade, no caso, é a propriedade de, como chama, sobre isso, onde o proprietário tem a direita de rio, então ele vai de uma cerca na rua. E aí até a casa da minha mãe não tem calçada, porque se ela fizer calçada não passa no carro. Tem a casa da esquina, ela tá frente da minha. Tem a cerca do piso, depois da cerca é isso. Isso, essa mesmo. E outra colocação que eu queria saber também, falou do as árvores, né, serem manejadas, algumas, porque tem lá
Câmara Colinas, eles fizeram tudo aqui, inclusive a iluminação, tudo. O pessoal da prefeitura judiou deles, né? E eu sei que eles compraram, eles pagaram pela bomba para essa Sabesp. Isso foi pago. Agora, o que essa Sabesp fez está fora do alcance deles também, né? Mas eu não sabia, isso é uma coisa importante até para estar sendo registrada para a prefeitura, né? E para a própria Sabesp, porque realmente não dá para ter dessa forma. Porque uma das coisas que eles pediram foi isso. No momento eles pagaram isso. Eu acompanhei. Uma dessas propriedades lá de baixo, também tem uma chácara ali, o valor dela está bem baixo. Por causa disso. Nossa, isso precisa ser relatado para essa festa e para a prefeitura, né? Com relação à rua, eu não sei se o pessoal lá da Luísa tem alguma coisa, mas o projeto é feito em cima da área que está na matrícula, né? Então, se tem alguma coisa da rua que está irregular, isso precisa ser levantado na prefeitura e ver como é que foi feito isso irregularmente, tem que regularizar, porque não pode ser feito. Meu nome é Cássio, a gente mora aqui desde 2009. E um dos acessos da chácara do meu pai, ele tem acesso ao Recife, mas um dos acessos era da Júlia Melim. E aí, essa é uma coisa que preocupa muita gente, a questão da rua ali ser capeada, tem um fluxo ali, né? Porque a Júlia Melim, como você falou, ela vai ser usada como a entrada do condomínio. E aí, esse aumento de fluxo ali, mais a questão da rua ser curta, que ele levantou aqui para a gente, né? Que realmente você passa ali, é um carro que passa, e se tiver um carro parado ali, você já não passa. Então, seria mais essas questões que preocupam um pouco para a gente. Melhorar essa rua, né? Asfaltando ela, melhorar a parte de iluminação pública ali. A gente já tem também vários casos de pessoas que ficam lá no final da rua, fazendo coisas que não deviam, né? Por causa da rua ser escura e tudo mais. E a outra coisa que eu queria saber também é a questão da área fechada. Ela vai ser totalmente murada o entorno inteiro. Certo. Obrigado pelas informações. Realmente, essa questão da via, ela precisa ser vista junto com a prefeitura, porque eu não tenho histórico dessa via para saber como é que foi feito, se ela tem algum registro na prefeitura, com o próprio municipal ou não, porque depois da chácara do seu pai tem mais acesso? Não. Aí acaba, né? Há uma volta na chácara do meu pai, que dá. O terreno que tem de frente com a chácara das casas ali, o terreno previsto para parte. Aí o fundo vai dar na estrada já. Isso, o fundo da chácara vai dar na estrada. Então é um acesso bastante restrito, vamos dizer assim, basicamente individual. Teoricamente, pela prefeitura, no muro da chácara do meu pai, ela faria um acesso para a rua de cima. Sim. Esse acesso não existe. Seria uma praça ali, que deveria ser feita pelo plano da prefeitura. Então ali aquela área ali seria uma praça e teria o acesso que ligaria com a Juvenil na volta. Esse acesso ainda não existe hoje. Inclusive, quando foi apelidado a entrada da chácara, a gente tem que pedir permissão da prefeitura, porque tem que entrar um pouco no terreno, por causa da rua ser estreita demais para dar o acesso. Vocês tinham esse acesso como um acesso amigável, assim? A gente tem um portão mesmo, normal. Quando foi abrir para cá, eles permitiram a gente abrir porque assim, uma por depois. Essas questões de acesso tinha fazendas antes aqui, né? É complicado, às vezes ficava só na palavra ali, né? Então não permitiu o acesso e isso não foi documentado. Essas questões precisam ser regularizadas frente à prefeitura agora, porque agora cada vez mais é urbano, né? Então, A rua dele ela pode duas chácaras, né? a questão que envolve vários direitos, né? O direito de acesso à pessoa, o direito deles de propriedade também, isso é uma coisa
tem que ser depois Não, às vezes vista lá com a prefeitura para ver um acesso que Mas se a prefeitura também, por exemplo, o terreno que seja a casa na Armadilha lá, também não só seria um acesso menor para você estar ali perto da casa deles. ainda tem área não ocupada lá, né? Puxar um pouquinho para o lado. Talvez utilizar essa área não ocupada para levar. Aí se correr para a prefeitura para pegar essa área para eles. É uma área de gasto, então Pasto. não tem propriedade. Então está fácil de resolver, vamos dizer assim, como está. É propriedade da prefeitura ali. Então, daria para ir Ah, área do lado do terreno. agora é fácil ainda, agora tem que fazer mesmo. E aí, no caso do terreno ali, só largar ali é onde você já monta a rua mesmo. Tá, Então, como vocês vão fazer um quarteirão aqui atrás do bairro aqui, entendi. eu acredito que o acesso na casa deles ali já melhore bastante. Tá. É uma coisa de se pensar, fazer um desenho disso, levar na prefeitura e pedir para a prefeitura falar, sabe, aquilo de vocês não precisa ter acesso melhor. Deixar isso para já documentar o resto da vida, porque senão, se a prefeitura faz uma outra coisa lá, aí você perde a chance. Nessa rua, até Eu vou pedir para você falar aqui para não ficar. Mário, aí aqui, se for mantido o muro não está proposto hoje, a fiação não vai passar em cima do muro da rede elétrica. E toda vez que o caminhão elétrico parar ali, vai bloquear a entrada do nosso vizinho. E no caso disso, não seria o empreendedor que tem que correr atrás dessas coisas, porque a gente, nessa parte, é lei. Como eu falo, lá ele deu um campeão antiproprietário, que é uma área que não era dele, e deu um campeão nisso. Então, se ali se recuarem um lote alguns metros, já fica recuado. Vai ficar uma rua, vai morrer a rua mesmo na chácara dele, e se futuramente fizer um movimento na frente, não tem responsabilidade, porque não tem jeito de largar a rua. Uma rua com 9 metros de mão única, 10 metros de mão dupla, não tem como a mínima chance de fazer ali, mesmo que a prefeitura ceder espaço, do lado de casa vai ter calçada. Então, aí no caso, a gente teria que dar uma porta-fogo do empreendedor para sanando para isso problema. Sim, com a prefeitura, porque a parte elétrica, toda a parte de infraestrutura tem que passar sobre área pública. Então, eu não sei como é que foi feita essa parte elétrica no passado aí, fizeram de algum jeito, passou então. Ela passa colada na cerca. Colada na cerca. É que não tem nada de novo, né? Não tem espaço. Isso envolve um processo de regularização na prefeitura, para ter pelo menos um passeio, para ter um poste, para ter um lugar para você botar a infraestrutura, fazer drenagem, que não tem nada de drenagem, né? Fazer uma coisa que realmente. A drenagem ali, ela tem uma via lá no final da rua, que é ferida até dentro do terreno do projeto. Tem um corredor de água ali para descer a drenagem do sítio. Mas até aí, perímetro urbano, aí cada um tem que virar com a sua drenagem depois. É uma coisa para se conversar com a prefeitura para fazer essa regularização com uma certa urgência, para resolver de uma vez por todas isso, né? Porque o empreendimento, de uma certa forma, está utilizando o direito dele, né? Ele tem a propriedade, ele tem o direito de usar. Né? Agora, a outra parte, que como foi feito irregularmente, isso tem que ser levado para a prefeitura. Aquela prática do sítio, né, de antigamente, né? O cara reforma a cerca e puxa 5 centímetros para o lado. E aí, na hora que ele vem, começa mais dentro do sítio. Às vezes precisa fazer um projetinho para regularizar, bem simples, uma coisa para você poder ver onde que tem espaço para você ir para o vizinho do lado está desocupado, tem pasto, aí abrir para esse lado aí, para tentar resolver, tem que resolver, porque senão não pode, né? Não, muito bom vocês terem levantado isso, porque tem o pessoal da prefeitura aqui que já fica ciente também, né? Eu acho que é bom também formalizar isso na prefeitura. Mais alguma pergunta? Bom
educadora ambiental. E eu queria que você detalhasse um pouquinho mais a questão da quantidade de árvores que serão removidas, que, se não me engano, são 112. Você não lembra agora. Eu sei que são árvores de grande porte, né? E a gente sabe que aqui na área do Bairro Alegre e ao entorno é uma área que tem muitos animais, né? E tanto por ter incluído a reserva, né, a área verde na área do PP, a gente sabe que vai ter um impacto muito grande nos animais que moram ali, né? E esses animais vão adentrar no bairro, vão começar a sair, porque hoje ali é uma área com característica rural. Então, eu gostaria de saber se o loteamento, após o estudo de fauna, que falou que vai ter, eles vão tomar essa medida de mitigar esses impactos para os animais e também para os moradores. Só para te... Você pode pôr o projeto, só para a gente dar uma olhadinha na parte que tem área verde. Essa é uma parte que eu não sou biólogo, não sou engenheiro florestal, nem nada, mas a gente alertou os empreendedores que havia hoje, eu passei aqui, tinha uma siriema aqui na praça. Ele veio também lá da fazenda da dona Elizabeth, onde estava antes a chuva de siriema também. Isso vai ser, como eu falei, esse projeto vai ser analisado pela CETESB. E você conhece o pessoal da CETESB, eles são muito rígidos, né? E com toda certeza eles vêm aqui, eles vão identificar as áreas, vão dizer, isso vai ser identificado até no projeto. E estou passando, até apareceu com uma pinha, mas aqui, ó. Eu fiquei perto de nossa, estou ouvindo. Então, Camila, você vê que toda essa área aqui de São Brasil e Área Verde, como vai ser recuperada, a ideia é que as árvores que possam ser transplantadas, sejam transplantadas para o bebê, que hoje está pobre, essa PP está pobre, ela está cheia disso aqui, basicamente vegetação exótica. E a retirada de árvores só com autorização da CETESB, né? Eles têm o empreendedor tem que assinar um TAC lá, daqueles pesados sempre, né? Então, essa é uma parte que eu acho que a gente pode ficar bem tranquilo. Que vai ter espaço para uma preocupação que a gente tem também. Gostaria também de deixar registrado uma atenção para o loteador durante as obras para fazer na época da seca. Porque o Colinas do Alegre foi parado por 10 anos, porque teve uma movimentação de terra que soterrou o rio. Então, a gente espera que isso não aconteça com vocês, porque a gente vai estar de olho e vamos acompanhar a implementação do empreendimento. O Colinas do Alegre eu acompanhei depois que já estava feita essa parte aí, e eu soube. Tanto é que foi uma preocupação nossa de ver como é que ia ser feita toda a parte de drenagem. Foi uma outra coisa que a gente pediu para que fizessem toda uma parte de tratamento nas bocas de lobo para não ir resíduos sólidos. Quem está até gato, cachorro, né? Eu nunca fiz isso, não tem não sei muito que pode deixar tão aberto assim. Então essa é uma preocupação que tem, mas nesse caso específico, acho que o empreendedor é um empreendedor bem consciente de vai se fazer como que deixa para lá. Boa noite, sou o Dinho Montiel, eu sou vice-presidente da SARA, que é uma associação aqui do Bairro Alegre. Infelizmente o presidente não pôde estar aqui, ele está representando. Estou com o patriarca aqui, o patriarca do Bairro Alegre, que chegou agora aqui. Conversando com os moradores, a gente vê que não houve esse tipo de uma contrapartida. Eu sei que nesse caso é mais da cultura, né? Mas a gente podia usar dessa forma, coisa simples, né? Mas que se tivesse como vocês ajudar a gente no bairro aqui. Eu sou morador aqui há 35 anos, o Zé já foram 70 anos, e a gente sempre procura.
E a gente sempre lutou por melhoria do bairro. Antigamente a praça que era muito linda, muito bonita. Hoje, se você ver, teve uma pequena reforma, mas nem acabaram essa reforma. O que a gente queria pedir para vocês? É que vocês pudessem dar essa atenção para a gente, se pudesse acabar essa praça, se pudesse colocar uma playground para as crianças, uma academia de ar livre para as pessoas poderem usar. Mais isso mesmo. Né? Dá mais essa atenção para a gente, que foi brigando a vida inteira aqui no Brasil. Zerar do pai, infelizmente a gente não consegue ter essa atenção. Odinho, eu acho que essa contrapartida é coisa que vai vir como depois dessa audiência pública. Está registrado o seu pedido, eu acho que é um pedido que é pertinente, acho que não teria nenhum problema. O complicado às vezes o pessoal pede contrapartidas que inviabilizam o empreendimento, né? Essa é a pior solução. Mas coisas que são factíveis, tá? Eu acho que não tem muito. Mas está registrado, eu acho que vocês podem esperar alguma coisa com relação a isso. Boa noite, meu nome é Rafael, sou servidor do Departamento do Meio Ambiente e queria aproveitar esse primeiro da Camila, que ela perguntou a respeito da quantidade de árvores, né? E eu contei no EIB, né? São 120 árvores, das quais 78 são nativas, né? São muitas nativas, são necessárias para ter a compensação. E uma colocada que eu fiz aqui, vão dar mais de 1.000 mudas de árvores, né? Eu queria saber de vocês, você acredita que a área que vai ser permanente, então a área que vocês têm sem já será o suficiente para preencher essas 1.000 árvores? Mas eu pergunto também se neste momento, fazendo algum programa, a primeira etapa seria a terraplanagem, né? Como parte dela, já foi iniciada ou não? Essas duas perguntas. Essa obra eu não sei se foi iniciada ou não, acho que não. Talvez limpeza do terreno, né? Esse terreno não pode ser caracterizado como obra. Mas estão abrindo ruas, não estão, né? O que pode caracterizar é quando começa a abrir rua, né? Abrir rua não pode. Mas você mexer, não vejo nenhum problema. Você poderia mexer mesmo sem ter projetos, não precisa fazer nada. Se eu quero reformar a casa lá, eu quero fazer um platô, eu posso fazer. Né? Com relação à compensação. Compensação, a gente tem que esperar um pouco o parecer da CETESB, quando chegar no tratado, porque aí eles vão dizer, e eles têm um número, sempre, como eu falei, um número considerável de compensação, e a prioridade é enriquecer a APP. Caso não caia essas 1.000 mudas ou mais, elas vão ser plantadas onde a prefeitura indicar. Isso é muito comum em todas as prefeituras. Tem casos que perdem mais de 40 mil mudas. Então, às vezes, falta espaço para você plantar muda. Então, a prefeitura aí, quando falta espaço, a prefeitura indica onde está precisando, dentro do município. Mas isso tudo tem que ser feito porque, como eu te falei, na Graplab, o empreendedor tem que assinar um termo de ajuste de conduta, um TAC. E aí, isso vai para o documento que vai para a aprovação da prefeitura e depois vai para o cartório. Então, é um documento muito firme, né? Então, ninguém que eu conheça, nenhum loteador até hoje desobedeceu o TAC, não, porque isso está problema. Oi? Depois, então, como que é o processo aqui na prefeitura? Ele tem as diretrizes, ele faz o projeto, vai para lá, faz assim, tudo bem, está de acordo com a legislação, tem que fazer o EIV, faz o EIV, vai para a audiência pública, volta para a prefeitura, aí a prefeitura faz uma pré-aprovação. Com essa pré-aprovação, ele entra na instância estadual, no GRAPROAG. Aí é analisado lá, demora, então o mercado está complicado. Eu fui no GRAPROAG há muitos anos. E aí depois que é feita toda a análise, eles vêm aqui no local, eles fazem tudo. Quando ele quiser aprovado, volta para a prefeitura e a prefeitura então faz a aprovação definitiva, baseada
naquilo que tem o tratado, com as considerações do tratado, às vezes tem até que mudar um pouquinho o projeto, e aí depois vai para o cartório, registra, e aí o empreendedor está liberado para começar a vender lotes. Tá? Mas isso nada é feito sem essa instância super importante aí da prova, que é o que traz maior tranquilidade para todo mundo, morador, inclusive para a prefeitura. Tanto é que quando os caras fazem propaganda, coisa que assim, a prova que é um selo de qualidade, vamos dizer assim. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma questão? Qual que é a faixa de renda? O preço dos lotes é destinado para baixo, médio, alto padrão? Como que vai ser? Eu acredito que pelo tamanho do terreno, 200 metros, vai ser pela média. E mesmo quando você faz aqui, hoje em São João tem uma falta de terreno, até de moradia para as pessoas, está muito caro. Pra você ter uma ideia, eu gosto de São João, queria vir para cá, mudar para cá. Aí eu fui fazer uma pesquisa para mudar, eu fiquei assustado com o preço. Eu tive que adiar, aí eu fui perguntar, por que está tão caro? Está mais caro que São Paulo. Porque não tem, que a prefeitura parou numa época aí de aprovar, ficou parado, não teve produção, e não tendo produção, o que acontece? A lei de oferta e procura, né? Tem mais procura do que oferta, o cara não manda o preço, não tem jeito. Então por isso que é importante, hoje em dia, a prefeitura liberar esses loteamentos, porque isso faz equilibrar o preço do mercado. É importante isso para a população. Né? Então, agora para a média renda. A alta renda, os caras vão lá para os condomínios lá de cima, lá nos morros da vida e tal. Né? Aqui mesmo o Colinas do Alegre era voltado inicialmente para a baixa renda, mas você vê que não é. É mais média, né? Aí eu acredito que vai ser mais ou menos o mesmo padrão. Bom, gente, já 1h e pouco de audiência. Se vocês não tiverem mais nada, eu vou considerar finalizada a audiência. Então, agradeço a presença de todo mundo, paciência aí, e muito obrigado por tudo. Vamos agora para a próxima etapa, que é isso, levar isso da prefeitura e contando com vocês aí para poder ver essa questão da regularização da rua, que é super importante. Obrigado, uma boa noite para todos.